Comecei. Então, vamos lá. Então me pediram a última. Eu tinha feito aqui com a turma anterior, apagou tudo. Então, olha só, gente. Vocês que tiveram dúvida nessa, vocês tiveram dúvidas tipo assim, vocês chegaram a montar o tensor de inércia ou não? Não, professora. Então tá. Então eu vou fazer alguns elementos aqui, porque ela é muito grande. Vou fazer alguns elementos do tensor de inércia, porque esses índices geralmente são mais chatos mesmo. Como eu apaguei aqui, não dá nem para eu resumir. Então vou ter que fazer de novo. Essa aí é que era para entregar mais cedo, não era, professora? Isso, é. Ah, tá. Então, olha só, vocês têm que lembrar o seguinte, quando nós temos distribuição descontínua de massa, aliás, vou começar do contrário, quando a gente tem uma distribuição contínua de massa, para a gente achar os elementos do tensor de inércia, o que eu costumo fazer, o que eu fiz nas aulas, foi achar essa matriz aí, né? Foi usar essa matriz. Então, ali, essa matriz, para os objetos contínuos, fica fácil de ver, já tem tudo estruturado os elementos. I1, I1, 2, tal. E onde tiver o somatório das massas, eu vou colocar integral, ou de ρ dV, se é uma distribuição volumétrica de massa, ou de ρ, ou de sigma dA, se é uma distribuição superficial de massa, e aí já está indicado os elementos. Em geral, quando a gente tem esse sisteminha de partículas, aí eu uso uma outra expressão, que é aquela do somatório, essa aqui que eu vou copiar lá, para a gente usar. Que é essa aqui. E aí, geralmente, dá confusão mesmo nesses índices, nem todo mundo entende que índices são esses. Então, eu vou fazer alguns elementos aqui, essa matriz tem todos os elementos, né? Nenhum é nulo. Deixa eu conferir aqui, isso. Nenhum é nulo, então vou fazer alguns. Então, vou começar com I11. Lembrem que o nosso tensor de inércia... Por que eu tenho um tensor de inércia? O tensor de inércia é essa grandeza aí que relaciona o momento angular com velocidade angular. Se velocidade angular está relacionada, a direção da velocidade angular está relacionada à direção do eixo de rotação, né? Então, lembrem o seguinte, se eu giro em torno do eixo X e tenho um momento angular em torno do eixo X, a grandeza aqui, olha, que relaciona velocidade angular e momento angular é um número, é uma constante, né? Mas, em geral, que é a que a gente chama de momento principal de inércia. Só que, em geral, o que acontece? Às vezes, eu giro em torno do eixo X, ou de um eixo 1, por exemplo, e existe componente de momento angular em outra direção. Não é muito intuitivo, mas isso acontece, né? Por isso que existe o tensor de inércia, porque existem justamente esses elementos, ó, cruzados, que são chamados produtos de inércia, tá? Então, que vão relacionar momento angular e velocidade angular em direções diferentes. Então, o tensor de inércia, ele tem 9 elementos, né? Então, aqui, I11, I12, I13, esses são os da diagonal principal. Essa matriz é simétrica, então, se eu calcular o I12, eu não preciso calcular o I21, porque esses elementos vão ser iguais. Então, aqui o I23, aqui o I31 e I32. Então, ó, da mesma forma que o I23 é igual ao I32, preciso calcular só uma vez, e o I13 é igual ao I31, então, no fim das contas, eu preciso calcular só 6 elementos independentes. Então, começando lá com o meu I11, lembra o que é I11? Então, o I é 1 e J é 1. Vamos interpretar esse somatório. O que são os alfas? Somatório em alfa. Alfa correspondem às massas. Então, nesse caso, eu tenho 3 massas. Então, eu tenho que fazer o somatório em 1, 2 e 3. Tá?
tem esse delta e J, que toda vez que os índices forem iguais, eu faço esse somatório inicial, que é esse primeiro termo que está circulado em azul, né? Porque lembrem que quando você tem uma função delta, se I é igual a J, ele vale 1. Então, eu prossigo ali com o somatório. Se I é diferente de J, ele vale 0. Então, esse primeiro termo circulado aí seria 0 e ia prosseguir só para aquele produto negativo, tá? Então, vamos lá. I, 1. Eu vou ter 3 termos, que é o termo da massa 1, da massa 2 e da massa 3. Então, vamos lá. Vai ser o... Ó, M1 vale 3N, né? Então, já vou substituir, ó. Então, 3N que multiplica. Então, ó, o I é igual a J, então eu vou fazer esse somatório em K. O que é K, gente? K é como se fosse o X, Y, Z, tá? Porque aqui eu não desenhei, porque esse desenho é chato de fazer, mas é como se eu tivesse meu sistema de referência, X, Y, Z, e tem a posição aí de 3 massas. Sei lá como é que essas massas estão, tá? Tô chutando aqui. Então, a minha origem está lá nesse meu sistema XYZ, só que ele tá, eu vou chamar aqui de, ele está chamando lá de X1, X2 e X3, tá? Ao invés de ser XYZ, ele chama de X1, X2 e X3. Então, olha, o K vão ser esses eixos, tá? Eixo 1, direção 1, 2, 3, X, Y, Z. Então, vamos lá, o somatório. O primeiro índice é o alfa, então vai ser o X1, que é da partícula 1, eixo 1, que é como se fosse o X, mais X, partícula 1, eixo 2, direção 2, mais partícula 1, direção 3, ou seja, fiz o somatório desses termos quadrados, estão vendo? Terminei o somatório. Menos, como é que fica esse produto? Ó, X. X quer dizer a coordenada, tá? Não quer dizer que eu estou no eixo X, não. É a coordenada no eixo 1, coordenada no eixo 2, coordenada no eixo 3. Então, alfa é a partícula 1, o I é o índice 1 também. Depois o X continua na partícula 1, J é 1 também. Então, esse último termo é o X1 ao quadrado, né? X11 ao quadrado. Então, esse termo vai cortar com esse primeiro. Depois eu vou avaliar esses termos aqui, tá? Ó. Vou prosseguir só para montar todo o meu elemento. Vou prosseguir para a massa 2. Ó. A massa 2 é 4M. Então, ó, mais 4M. Eu vou repetir, ó. O somatório nesses quadrados. Só que agora o alfa é 2, tá? Então, vai ser o x21 ao quadrado, mais x22 ao quadrado, mais x23 ao quadrado. Entenderam esses índices aí, gente? Ou ainda restou uma dúvida? Do primeiro e do segundo índices. Menos, lá, ó. Então, agora eu tenho x, a partícula é 2, mais o i é 1, a partícula é 2, mais o j é 1. Então, ficou x21 ao quadrado, que vai cortar com esse primeiro termo, e vou partir para a última massa, que é 2m, e agora o alfa é 3, ó, então vai ser x31 ao quadrado, mais x32 ao quadrado, mais x33 ao quadrado, menos x31, x31. Então, x31 ao quadrado vai cortar com esse. Então, vamos avaliar o que significam esses termos, ó. Vamos lá. O que significa x12? Então, x12 quer dizer que é a coordenada da partícula 1, primeiro índice é o da partícula, no eixo 2. Então, olha lá, ó. Isso aqui é o eixo 1, x2, x3. Essas são as coordenadas da partícula. Então, esse termo x12, ele vale quanto, gente? Quanto que vale a coordenada da partícula 1 no eixo 2? 0. 0. Então, não tem essa contribuição, é 0. E quanto que vale a coordenada da partícula 1 no eixo 3? Vale B. Vale B. Então, isso aqui vai virar B ao quadrado. Então, esse primeiro termo aqui, ó,
eu já tenho que computar um 3m que multiplica b ao quadrado, tá? Então, é como se eu tivesse lá o meu x, y, z, y, x e z, e a minha massa é essa aqui, ó, ela tem no b, o x vale b, o y vale 0, e o z vale b. Então, eu estaria nesse plano aqui, ó, essa tá aqui, tá a minha partícula, tá? Então, vamos lá, agora a partícula 2. Quanto que vale o x22? Coordenada da partícula 2 no eixo 2. Vale B. Vale B. Então, isso aqui vira B ao quadrado. E da partícula 2 no eixo 3, dá menos B. Menos B ao quadrado, dá B ao quadrado também. Então, isso aqui vai ser 8mB ao quadrado. Essa segunda linha. Alguma dúvida da segunda linha aí, gente? E o terceiro aqui, olha. Vamos lá, é a partícula 3 no eixo 2, ó. Partícula 3 no eixo 2, a coordenada vale B. Então, isso aqui é B ao quadrado. E da partícula 3 no eixo 3, vale 0. Então, isso aqui some. Então, aqui vai ficar 2mB ao quadrado. Então, o meu elemento I11, ele deu 13mB ao quadrado. Tá? Se eu soubesse a massa e soubesse o valor de B, eu daria um número qualquer ali. Tá? Na unidade do momento de inércia. Que é quilo vezes metro por segundo. Então, ó, fiz um elemento de índice igual aqui, ó. Vamos fazer um próximo aqui, que é um cruzado, que é o I12, que é igual ao I21, para que a matriz é simétrica. Então, lembrando aqui, olha, agora o meu I vai ser igual a 1 e meu J vai ser igual a 2. Então, vamos ver como é que a gente computa o somatório. Então, eu pego a massa 1 lá, ó, é 3M, e multiplica. Agora, olha esse termo aqui, olha. O I é diferente de J. Se I é diferente de J, o delta é 0. Então, eu não faço esse primeiro termo aí, que é esse somatório. Já prossigo para a subtração. Então, vai ficar aqui um menos, né? Então, vai ficar um X, ó. Estou na primeira massa. Então, alfa é 1. I é 1. Depois, alfa 1, J 2. Certo? Vou passar vou computar agora da próxima massa. Então, vai ser mais 4M, que multiplica. Não faço de novo o somatório, vou para o produto. Então, na verdade, aqui já fica um menos aqui, né? Então, menos. Então, ó, estou na segunda massa. Então, vai ser X21, X22. E a terceira massa vai ser menos, então, 2M, que multiplica X31, X32. Então, vamos computar esses três termos. Então, ó, qual que é, agora eu tenho que voltar aqui, né? Vamos ver se é algum termo zero, ó. Esse aqui, por exemplo, ó, qual que é a coordenada da partícula 1 no eixo 2? É 0, né? Então, esse primeiro termo aqui já sumiu, já que é um produto. Mas esses aqui, ó, nenhum 0, ó. Então, vai ficar, ó, menos 4M. O que é o X21? Coordenada da partícula 2 no eixo 1. É B. Então, vai ficar B ao quadrado. Coordenada da partícula 2 no eixo 2. B também, não é isso? Tá certo isso que eu tô fazendo? Opa. É B vezes B, né? Então, ó, o X21 é B e o X22 é B. Então, dá lá menos 4MB ao quadrado.
E o da terceira massa? Estão acompanhando aí, gente, ou não? Sim. E o da terceira massa? Tá, vai ser menos 2m que multiplica. Coordenada da partícula 3 no eixo 1 é menos b. Coordenada da partícula 3 no eixo 2 é b. Então, aqui, ó, quando eu computar isso, vai dar menos 4mb ao quadrado mais 2mb ao quadrado. Então, meu elemento I1, 2 dá menos 2mb ao quadrado. Então, aí, ó, já montei vários. Na hora de eu montar lá o meu tensor de inércia, ó, já montei o I11, que é 13mb ao quadrado. I12 é menos 2mb ao quadrado. I21, menos 2mb ao quadrado. Então, estão faltando todos esses aqui, ó. Vocês querem que calcule mais algum aí, ou eu posso pôr resposta? Se alguém quiser um ou todos, me fala aí, gente. Deu para entender a lógica ou é melhor fazer mais? Tá. Ok. Bom, ninguém manifestou, então eu vou copiar aqui, tá? Então, se eu for olhar o tensor de inércia, tem todos os elementos. Deixa eu ver aqui quanto que dá. Então, o terceiro... Então, esse aqui, ó, vai dar mb ao quadrado. Esse aqui também, então, mb ao quadrado. Esse aqui vai dar 16mb ao quadrado. Esse vai dar 15mb ao quadrado. E os outros dois dão 4. 4mb ao quadrado, 4mb ao quadrado. Então, fiz a primeira parte do exercício. Determinei o tensor de inércia para esse sistema de 3 partículas. O que quer dizer isso? Então, o que é a física disso? Ó, então, você tem lá o seu sisteminha de eixos, Z, Y, X. Não sei direitinho como é que estão organizadas lá as partículas, elas estão lá no espaço, né? Isso quer dizer o seguinte, pega esse conjunto de partículas, faz esse conjunto girar em torno do eixo Z, né? Então, você tem aqui, ó, um ômega na direção de Z. Quer dizer, olha, que se der um momento angular, se você fizer a conta lá, ó, LZ é igual a... Então, ele vai dar momento angular em todas as direções, né, ó, porque tem todos os elementos de matriz. Então, ó, o LZ é igual ao IZZ, ômega Z. Então, quem que é o IZZ? É o I33, na verdade, né, ó, aqui, ó, a ele aqui. Então, se eu quiser calcular o momento angular na direção de Z, vai ser igual ao I33, que é o 15mb ao quadrado, multiplicado pela velocidade angular que ele gira ali em torno de Z. Tá? Mas eu sei também que vai existir, mesmo que ele gire em torno de Z, vai existir um momento angular em torno de Y. Como é que eu relaciono esse elemento? Pelo IYZ. IYZ é o I23, né? Cadê o 23? Esse aqui, ó. Ou 32, né? Então, olha, quando eu giro em torno do eixo Z, eu tenho aqui, ó, 4mb ao quadrado, ômega Z. Calculo, então, o momento angular na direção Y. Tá? Porque a matriz não está diagonalizada, então tem momento angular em todas as direções aí, em X, em Y e Z. Mesmo que eu esteja rodando só em X, mesmo que eu esteja rodando só em Z, mesmo que eu esteja rodando só em Y. Então, qual que é meu problema agora? Achar os autovalores e os autovetores disso. Quer dizer, eu quero diagonalizar essa matriz do tensor de inércia, para que fique aparecendo só os elementos da diagonal principal e todos os outros zerem.
né? Porque aí, quando eu fizer isso, eu vou estar identificando quais são os eixos de rotação, né? Então, às vezes, o que eu estou vendo? Que X, Y e Z não são eixos principais de inércia, porque quando eu giro em torno deles, aparece momento angular em outra componente. Mas pode existir um eixo aqui, tipo na diagonal, ó, um eixo aqui na diagonal, que quando eu girar o sistema de partícula em torno desse eixo específico, o momento angular também vai apontar nessa direção, tá? Então, vai ficar tudo coincidente. Isso que significa diagonalizar essa matriz. Significa, no final das contas, eu vou encontrar quais são essas direções. É isso que ele está pedindo. Quais são as direções, então, em que eu giro esse sistema? 3 direções específicas, né? Pode ter um conjunto de mais de um, né? Pode ter mais de um conjunto desses 3 eixos perpendiculares entre si, mas ele está perguntando um conjunto, tá? Então, como que a gente faz isso? Vamos relembrar. Como é que eu vou diagonalizar essa matriz? Então, para eu diagonalizar essa matriz, basicamente, eu tenho que resolver aquele problema, olha. Eu sei que o momento angular é o tensor de inércia vezes o vetor lá, esse produto matricial. Só que quando eu diagonalizo a matriz, quer dizer que o momento angular ele vai ser simplesmente uma constante vezes, que eu estou chamando aqui de lambda, que são os autovalores desse problema, né? Lambda vezes ômega. Então, se eu olhar para essa equaçãozinha aqui, para essa parte da equação, isso eu já fiz nas aulas anteriores lá, discutir, né? Isso. Então, olha, se eu colocar todo mundo de um lado só, menos lambda e ômega menos lambda ômega vai ser igual a 0, então. Né? Isso aqui é uma operação, uma subtração de matrizes, né? Lembra que ômega é um vetor coluna, tá? E o L também. O I já é uma matriz 3 por 3. Então, ó, isso, se eu colocar o vetor ômega em evidência, isso vai ser isso aqui, ó. Onde aqui eu só multipliquei pela matriz identidade, né? Então, aí, quando eu faço e resolvo essa equação, assim, aí que eu vou começar a resolver meu problema de autovalores. O que eu quero fazer? Eu quero obter quais são os autovalores, quais são os lambdas, né? Que são números, tá? Tal que quando eu faço isso, eu obtenho 0. Quando eu faço essa operação aí do tensor de inércia menos lambda vezes a identidade, vezes o ômega, isso dá 0. Lembrando, o que é a matriz identidade? É essa aqui, né, gente? Ó. Que tem 1 na diagonal principal. Para eu achar essas soluções, para eu achar esses autovalores, lá de geometria analítica, a gente sabe que o determinante dessa matriz resultante aqui, ó, é igual a 0. Ah, então que matriz é essa? Ó, é a matriz do momento de inércia lá, ó, do seu momento de inércia que você achou, menos lambda vezes a identidade. Então, ó, é 13mb ao quadrado menos lambda, que aqui é só se eu multiplicar lambda vezes a identidade, ó, o que vai aparecer aqui? Lambda, 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 e o resto tudo 0. Então, o momento de inércia menos isso aqui, olha lá, ó, só vai aparecer o menos lambda na diagonal principal. Então, vai ser lá, ó, 16mb ao quadrado menos lambda, 15mb ao quadrado menos lambda. E o resto vai ficar igualzinho. Vai ficar menos 2mb ao quadrado, mb ao quadrado, menos 2mb ao quadrado, 4mb ao quadrado, mb ao quadrado, 4mb ao quadrado. Então, para eu resolver achar quais são os meus lambdas, eu vou ter 3 lambdas. Por quê? Porque são três elementos da diagonal principal, são os 3 autovalores, que a gente chama de momentos de inércia principais, tá? Então, isso aqui vai me resultar numa equação de terceiro grau, quando eu resolver o determinante dessa matriz, né, o determinante dessa matriz tem que ser igual a 0. Isso vai me dar 3 autovalores, que são os elementos ali da diagonal principal, e aí eu acho os meus eixos principais, que são os autovetores.
Estão captando aí? Quem já esqueceu tudo? Então, olha só. Como é que eu resolvo o determinante dessa matriz? Repito as duas colunas, ó. Então, vai ficar... Deixa eu expandir isso aqui. Vai ficar 13 mb ao quadrado menos lambda. Eu podia colocar o mb ao quadrado em evidência, tá, gente? Para ficar mais fácil. Mas agora já foi. Menos 2mb ao quadrado, mb ao quadrado. Segunda coluna, menos 2mb ao quadrado, 16mb ao quadrado menos lambda, 4mb ao quadrado. Como é que eu faço o determinante, ó? Esse vezes esse vezes esse, mais esse vezes esse vezes esse, mais esse vezes esse vezes esse, menos esse vezes esse vezes esse, menos esse vezes esse vezes esse, menos esse vezes esse vezes esse. É igual a zero. Vai dar uma contalhada gigante lá. Só que você vai chegar numa equação de terceiro grau. Ou seja, o que é uma equação de terceiro grau lá? Vai envolver um lambda 3, né? Quando eu multiplicar, ó, quando você multiplica esse vezes esse vezes esse, vai ter um termo que é de lambda 3, né? Então, você vai chegar numa... Vai igualar tudo a zero, você vai chegar numa equação de terceiro grau, aí você fala, nossa, mas como é que eu vou resolver isso? Então, tem, por exemplo, na outra turma o pessoal fez no Excel, etc. Mas se você for no Google lá, na calculadora e tal, se você bater lá assim, solução de equação de terceiro grau, aparece um site de um professor lá, que tem justamente já assim, ó, x3 mais x2 mais x mais c é igual a zero. Aí tem os espaços para você colocar os coeficientes. Então, é só você jogar lá os coeficientes, dá certinho, eu fiz por esse site desse professor mesmo, você vai chegar nos seus autovalores. Nós vamos encontrar que lambda 1 vai ser igual a 10 mb ao quadrado, lambda 2 vai ser exatamente esses valores aí, ó, 14,35 mb ao quadrado, e lambda 3, 19,65 mb ao quadrado. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que você diagonalizou a matriz, quer dizer que você achou os momentos de inércia principais. Você construiu uma nova matriz, que é o tensor de inércia, em que esses são os elementos da diagonal, ó. 14,35 mb ao quadrado e 19,65 mb ao quadrado, e tudo é zero. Tá? Então, eu diagonalizei a minha matriz. Então, agora só tem, ó, o I11, I22 e I33. Tá? Ou seja, achei os meus... É isso que ele pergunta? Deixa eu ver. Achei os momentos de inércia principais. Momentos de inércia principal significam, então, os autovalores. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Tá? Que são esses aqui. Agora, geralmente, o problema são os autovetores. O que quer dizer os autovetores? As direções de rotação. Que eu expliquei no início, né? Então, como que eu monto os autovetores? Eu sei que x, y e z não são direções dos autovetores, porque a gente viu que a matriz não diagonaliza quando eu considero essas três direções. Então, como que eu vou resolver? Você vai partir daquela equação que eu acabei de montar aqui, ó. Essa aqui, ó. Quando eu montei meu problema lá de deixa eu diminuir aqui, de autovalores e autovetores, olha a equação que a gente chega aqui, ó, que I, tensor de inércia velho, menos lambda, que multiplica a identidade, vezes ômega, que são os meus autovetores, né? Lembra que ômega é a direção de rotação, é o eixo de rotação. É igual a zero. Então, você vai montar, agora você vai montar
essa conta aí, ó, I menos lambda I vezes ômega. Por quê? Porque agora você já conhece os autovalores. Então, vamos começar a fazer isso. Eu vou ter que fazer isso 3 vezes, porque são 3 autovalores. Então, para o primeiro lambda, que é lambda 1 igual a 10 mb ao quadrado. Como é que vai ficar essa conta aqui, ó? I menos lambda, ó, cadê essa minha matriz I menos lambda I? É essa aqui, ó, não é, ó? Não é essa matriz aqui, gente? Ela não é o I, que é o momento de inércia antigo, lá, o velho, menos lambda vezes a identidade? Concordam? Sim. Só que agora, onde tiver lambda, eu vou jogar o meu primeiro lambda, que é o 10. 10 mb ao quadrado. Então, como é que vai ficar essa matriz lá, ó? Então, vai ficar 13 menos o 10. Então, vai ficar 3 mb ao quadrado, na diagonal, 16 menos 10, 6 mb ao quadrado, e o último aqui vai ficar 5 mb ao quadrado, e eu repito os outros, porque os outros não acontece nada fora da diagonal ali. Quatro mb ao quadrado, 4 mb ao quadrado. Então, ó, essa matriz nova que eu achei significa I menos lambda vezes a identidade, que multiplica o ômega. Ômega são as direções que eu quero achar, ó. Esse vetor, então, essa direção, tem componente 1, componente 2, componente 3. É como se fosse o ômega x, ômega y e ômega z. Né? Posso chamar de x, y, z, tá, gente? Ou 1, 2, 3, tanto faz. Isso tem que ser igual a 0. Então, olha, eu caí num sisteminha de 3 equações. E aí eu tenho que achar quais são as componentes desse vetor. Qual que é ômega 1, ômega 2 e ômega 3 desse vetor. Então, ó, cadê lá, ó? Por que eu tenho 3 equações? Porque, ó, primeira linha vezes primeira coluna, ó. Primeira linha vezes primeira coluna. Eu vou deixar o mb ao quadrado em evidência. Então, vai ficar, ó, 3 ômega 1, ou ômega x, menos 2 ômega 2, mais ômega 3 é igual a 0. Outra equação, segunda linha vezes primeira coluna. Menos 2 ômega 1, mais 6 ômega 2, mais 4 ômega 3, tem que ser igual a 0. E ômega 1 mais 4 ômega 2, mais 5 ômega 3, tem que ser igual a 0. Então, no fim das contas, esse termo mb ao quadrado aí não vai influenciar em nada, né? Eu simplesmente tenho que ter o que está dentro do parênteses tem que ser igual a 0. Tá? Então, eu tenho 3 equações aí, ó. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Como é que eu tenho que fazer, assim? O que eu estou buscando, então, gente? Eu estou buscando qual que é a relação entre ômega 1, ômega 2 e ômega 3 para que esse sistema seja igual a 0, né? Para que essa operação matricial dê igual a 0. Então, quando eu acho quanto que vale ômega 1, ômega 2 e ômega 3, vamos supor que ômega 1 é 1, ômega 2 é 1 e ômega 3 é menos 1, tá? Tô chutando aqui. Então, eu achei o meu primeiro autovetor, ó. Primeiro autovetor, ele é 1 na direção de x, mais 1 na direção de y, menos 1 na direção de z. Entenderam? Ele é um vetor da diagonal ali, ó, do meu sistema. Quer dizer que se as minhas 3 partículas giram em torno desse vetor, o momento angular vai dar certinho em torno dessa direção. Tá? Então, eu estou procurando esses valores, ômega 1, ômega 2 e ômega 3, que são as componentes ali do ômega. Então, vamos ver quanto que vai dar. Se eu pegar da minha equação 1, ó, de 1 eu tenho que, vou isolar o ômega 3, ó. Ômega 3 vai ser igual a 2 ômega 2 menos 3 ômega 1. Concordam? Estou resolvendo a primeira equação. Vou pegar isso aqui e vou jogar em 2. Em 2, deixa eu ver, ou em 3.
Em 3 é melhor, que é isola o Em 3. ômega 1. Tá, então vamos jogar em 3. Se eu jogar em 3, vai ficar lá que ômega 1 mais 4 ômega 2 mais 5 ômega 3, ó. Então, 5 ômega 3 é 10 ômega 2 menos 15 ômega 1. Isso tem que ser igual a zero. Então, eu cheguei à conclusão, ó, que dá menos 14, que ômega 1 é igual a ômega 2, não é isso? Então, eu cheguei à conclusão que a componente x é igual à componente y, desse meu vetor. Não sei exatamente quanto que ela vale, não tem problema, eu só estou querendo saber a direção, não quero saber o valor. Então, agora, e quanto que vai ser o ômega 3? Ó, substituir aqui agora. Então, o ômega 3 é igual, ó, se o 2 é igual a 1, então, ômega 3 é igual a menos ômega 1. Ah, mas e aí? E aí que fechou agora, ó. Então, eu achei, se eu chamar as componentes desse meu primeiro vetor, ó, a componente x eu vou chamar de 1, vou falar que é 1 na direção de x. A componente y tem que ser igual a 1, então eu vou chamar de 1 também. E a componente 3 tem que ser o negativo de 1, menos 1. Então, é como se fosse esse vetor lá, eu tinha falado certo, né? Como se fosse esse vetor aqui, ó. 1 na direção de x, 1 na direção de y, e menos 1 lá na direção de z, ó. Vai dar essa diagonal aqui, ó. Tá ruim de ver, né? Mas é como se fosse essa diagonal. Então, se o sistema de 3 partículas gira em torno desse eixo, esse é um eixo principal, e o momento de inércia vai apontar juntinho com o eixo. O momento de inércia, não. O momento angular. Tá? Só que qual que é o problema dessa direção, pessoal? Esse vetor que indica essa direção, 1, 1 e menos 1, ele está normalizado? O que quer dizer isso? A norma desse vetor, o módulo desse vetor é 1? Qual que é o módulo desse vetor que eu descobri? Raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, né? Então, vai ser 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Raiz de 3, exatamente. Então, para esse vetor ficar normalizado, porque eu só quero indicar a direção do eixo principal, eu coloco aqui, ó, 1 sobre raiz de 3. Que aí a norma desse vetor vai ser 1. Então, eu achei a minha primeira direção, que é essa, ó. Esse é meu primeiro autovetor. Como é que eu vou achar o segundo? Vou fazer o 2, que o 2 e o 3 que são os piores, né? Porque vão dar essas contas muito quebradas. E aí não fica tão óbvio fazer isso aqui, ó. Tá? Então, vou fazer só o segundo aqui, ó. Então, vou fazer agora para o segundo autovalor. Então, agora para lambda 2 igual a 14, quanto? 14,35. 14,35 mb ao quadrado. Lembrando que eu tenho que resolver essa equação, ó. I menos lambda vezes a identidade, que multiplica ômega, é igual a zero. Então, olha, vai lá na sua matriz de tensor de inércia velha, menos lambda vezes a identidade. Essa matriz aqui que está em destaque. Só que agora, onde tiver lambda, eu vou substituir por 14,35. Então, vou ter que fazer essas contas aí, vai dar tudo quebrado. Eita. Então, é 13 menos 14,35. Me ajudei, gente, que eu tô sem... Então, ó, 13 mb ao quadrado menos 14,35 dá menos 0,65 mb ao quadrado. Deu menos 1,35, não, professor?
Ah, 16, né? Desculpa. Tá 13 menos 14,35. Ah, tá certo. É menos 1,35. 65? Não, 35. 35. Aqui da diagonal, qual que é a próxima diagonal? Aqui era 16, né? Isso. 16 menos 14,35 dá 1,65 mb ao quadrado. E lá embaixo era 15, vai dar 0,65 mb ao quadrado. Igual a zero. E aqui repete tudo. Como é que é? Menos 2 e 1. E 4. Então, aqui vai ser menos 2, 1 e 4. Então, aqui vai ser 4, vai ser 1, aqui vai ser menos 2. Então, beleza, vamos fazer tudo de novo, para chegar nas equações lá. Vou omitir o mb ao quadrado ali, que vai ficar em evidência. Ó, primeira linha vezes primeira coluna. Então, menos 1,35 ômega 1, menos 2 ômega 2, mais ômega 3 é igual a zero. Segunda linha, menos 2 ômega 1, mais 1,65 ômega 2, mais 4 ômega 3 é igual a zero. E 1 ômega 1 mais 4 ômega 2, mais 0,65 ômega 3 tem que ser igual a zero. Então, de novo, vou partir da primeira equação. Na primeira eu chego que ômega 3 é igual a 2 ômega 2 mais, é isso? Mais 1,35 ômega 1. Vou substituir ela na terceira, ó. Então, ômega 1 mais 4 ômega 2 mais 0,65 vezes isso, ó. Então, vai ser 1,3, né? 1,3 ômega 2 e 0,65 vezes 1,35, 0,88. Então, mais 0,88 ômega 1 tem que ser igual a zero. Então, a conclusão que eu cheguei aqui é que 1,88 ômega 1 tem que ser igual a menos 5,3 ômega 2. Então, agora deu quebrado, deu mais chato, ó. Ômega 1. Aliás, deixa eu pôr o contrário aqui. Vou escrever tudo em função de ômega 1. Então, ômega 2 vai ser igual a menos 0,35 ômega 1. Então, ó, achei uma relação entre ômega 2 e ômega 1. Se o ômega 1 vale 1, ômega 2 vale menos 0,35. São as coordenadas ali nos eixos x, y e z. Então, só falta achar o ômega 3, ó. Dessa minha equação, eu chego que ômega 3 vai ser igual a 2 ômega 2, ou seja, menos 0,7 ômega 1, mais 1,35 ômega 1. Então, o ômega 3, 1,35 menos 0,7, dá 0,65 ômega 1. Então, achei todo mundo em função de ômega 1. Então, como é que eu vou fazer? Ah, eu achei só as relações, eu não achei os valores. Tudo bem, você só quer a direção. Então, você chama de 1, quer ver, ó? Deixa eu só ver, fazer igual a resposta, ele pôs o 1 negativo. Então, tá. Só para ficar igual, mas depois eu comento as diferenças, tá? Então, olha, eu vou falar aqui, então, meu próximo autovetor, se eu chamar a minha direção x, ali,
se eu chamar o ômega 1, a componente em x ali de 1, o 2 vai ser o quê? Menos 0,35, não é isso? E o 3? O 3 vai ser... Não, ele chamou isso aqui de negativo. Então, peraí. Se eu chamar isso aqui de menos 1, o 2 vai ser menos 0,35 vezes menos 1, então dá 0,35, e o 3, então, vai ser menos 0,65. Ok? Isso indica uma direção, ó. X é como se fosse aqui, ó, menos 1 na direção de x, mais 0,35 na direção de y, menos 0,65 na direção de z. Isso dá um vetor numa dada direção, não. É um autovetor que eu achei. Um eixo principal de rotação, essa direção. Qual que é o problema? Isso aí não está igual ao gabarito. Por quê? Porque esse vetor não está normalizado. Então, nós temos que dividir pelo módulo desse vetor, para a norma ficar 1. Qual que é o módulo desse vetor? Raiz quadrada do quadrado das componentes, ó. 1 ao quadrado, mais 0,35 ao quadrado, mais 0,65 ao quadrado. Se eu fizer essa conta, dá raiz de 1,545. Então, se eu dividir todo mundo por raiz de 1,545, só para o módulo ficar 1, né? Eu vou achar que esse meu autovetor, ele vai ser, ó, 1 dividido por raiz de 545. 1 dividido por raiz de 1,545 dá 0,8. Menos 0,8. Então, menos 0,8. Aí vai dar exatamente igual o gabarito lá. Menos 0,8, mais 0,29 e menos 0,52. Esse é o meu segundo autovetor. Tá, gente? Então, se eu olhar essa direção lá, ó, x, y, z, ó, z negativo, não, x negativo, tá aqui para trás. Menos 0,8 em x, 0,29 em y, e aqui em z. Então, dá tipo um vetor aqui, ó. Não sei desenhar isso aqui, né, para vocês. Entenderam? Achamos mais uma direção. Uma dúvida que pode aparecer é o seguinte, eu fiz aqui só para ficar igual ao gabarito, né, mas vocês viram que a minha tendência original foi fazer o seguinte, foi colocar, chamar o ômega 1, a primeira componente lá de 1, então, o 2 seria menos 0,35, e o 3 seria 0,65. E aí eu ia normalizar, ia dar a mesma coisa, só que com sinais trocados. Não tem problema, tá, gente? Eu só estaria achando um conjunto de eixos diferente. Tá? Tem problema nenhum. Não quer dizer que, né? Por exemplo, se você tem uma esfera, você tem uma infinidade, já que tudo é simétrico, você tem uma infinidade de eixos. Você só precisa achar três eixos perpendiculares entre si, que formam a base, então, tá? Que formam a base, não, que representam esses autovetores, tá? Entenderam o processo? Meio grande, né, professor? Hã? Meio grande. É grande, é. Assim, se os valores não tivessem dado quebrados, né, que é isso que eu vou evitar lá na prova, né, de você chegar numa equação de terceiro grau, que, eu não sei, as raízes, vai dar tudo quebrado, isso já, aí você se perde na conta, ao invés de concentrar né, no procedimento em si, assim. Então, é isso que eu vou evitar, tá, gente? Se vocês caírem numa questão, que é muito provável, né, uma questão de achar os autovetores. E ainda faltaria achar o meu terceiro autovetor, usando o lambda 3,
né? Só vou escrever aqui. Esse terceiro autovetor, depois de normalizado já, ele seria as componentes menos 0,14, 0,77 e 0,63. Normalizado. Ok? Então, acho que o mais importante é entender a lógica, né, gente? Porque eu acho que aqui, olha, né, calcular as componentes do tensor de inércia já vira um problema secundário, digamos assim, né? Calcular tensor de inércia tem que ser uma coisa familiar. Que o problema mais difícil é você achar, é você diagonalizar essa matriz, né? Entender, revisem esse vídeo aí que eu expliquei, né? Revisem, olha, eu achei um tensor de inércia que não é diagonal. Ou seja, existem sempre, então, está sempre existindo um momento angular numa direção que não é a direção do eixo de rotação. Por isso que eu vou diagonalizar. Então, revisitem essa gravação, as aulas, para isso ficar claro lá. Beleza? Mais alguma coisa? Esse problema é o mais completo, né, da lista, porque os outros todos param ali no cálculo de tensor de inércia, né? Que é basicamente, ora, né, você vai ter, então você tem que estar familiarizado em tanto fazer, quando você tem uma distribuição discreta de massas, né, em que é mais fácil usar essa expressão aí que eu destaquei, né, fazendo esse somatório, cuidado com os índices que confundem. Se for uma distribuição contínua, né, você vai trocar, você vai montar aquela matriz lá. Então, todos os outros exercícios param aí, no cálculo de tensor de inércia. Né? Se você achar uma matriz de tensor de inércia já diagonal, que só tem os elementos da diagonal, quer dizer que aquele sistema de eixos que você considerou já corresponde aos eixos principais. Então, seu problema é fácil, né? Acabou. Já achei os eixos principais. Nesse caso, desse último exemplo aí, como a matriz não era diagonal, você teve que encontrar ainda os eixos principais e os autovalores. Mais alguma coisa? Sobre a lista, gente, o pessoal da outra turma me pediu para estender o prazo da lista ali até o final do dia, né? Porque ela está marcado para de manhã, na quarta-feira de manhã. Eu não sei as suas para o início da tarde, sei lá, vou deixar lá para de noite, tá? Para vocês não perderem o prazo aí de entrega. E é isso. Né? Essa seria a nossa última aula mesmo. Beleza. Espero não vê-los no exame especial, né, gente? Sim, espero. Vai ser vídeo, mesma coisa. Tá? Mesmo para não percam o prazo. Você vai liberar ela 8 horas da manhã, igual você faz na maioria das vezes? Isso, mesma coisa. Só falta essa matéria para vocês, gente? Vocês estão liberados essa semana? Sim, pra Não. mim, pelo menos. Eita. Bora, gente, pelo amor de Deus. Então, ó, é para eu fazer chamada aqui? Já acabou? Nossa, só uma acabou, senhor. Acabou? Posso fazer chamada? Pode sim. Pessoal, então vou fazer chamada, aí vocês estão liberados. Quero desejar uma boa prova para vocês na quarta. Deixa eu parar de gravar aqui, peraí.